Reinhard Koselleck, Futuro Passado, editora PUC-Rio, edição 2006. Primeira parte, sobre a relação entre passado e futuro na história moderna, capítulo 4. Prognósticos históricos nos escritos de Lohan von Stein sobre a Constituição Prussiana. Páginas 79 a 94. É possível prever o futuro desde que não se queira profetizar cada coisa em detalhe. Nota 1. A verdade dessa afirmação, formulada em 1850 por Lohan von Stein, foi por ele comprovada em sua extensa obra. Do ponto de vista da história do espírito, pode-se enxergar nessa afirmação uma espécie de secularização das profecias cristãs apocalípticas, cuja precisão, no que concerne a seu tempo de duração, sempre foi maior do que a precisão ou mesmo do que a incomensurabilidade de expectativas de mais curto prazo. Mas a fórmula de Stein, que repousa sobre repetidos estudos na área da história social e do direito administrativo, adquire seu sentido imediato a partir da situação histórica em meio à qual foi formulada. Stein pôde formular previsões porque fez da própria dinâmica da história moderna e de seu aspecto de futuridade o tema de seus diagnósticos. Um olhar retrospectivo demonstra que suas predições permanecem em pé, mesmo depois da prova da história, em um sentido que ultrapassa a mera historiografia. A força dos acontecimentos, tanto dos acontecimentos passados quanto daqueles nossos contemporâneos, veio antes ou atestar a justeza de seus prognósticos. As predições, em longo prazo de Stein, constituem, ao lado das de Tocqueville, Bruno Bauer, Frederick List ou Donoso Cortes, um momento integrante da história moderna. Com sua forma de reflexão e sua amplitude de perspectiva, pertencem a uma era revolucionária, apontando para o nosso próprio século, poucas vezes remetendo à época anterior. Sabe-se que a arte das profecias e previsões é antiga, mas qual teria sido o momento histórico no qual Stein transformou essa parte em maestria superior? O que diferencia Lohan von Stein em relação a outros que pensaram a história? A convicção de que fosse possível à humanidade extrair ensinamentos a partir da história do passado foi até o século XVIII uma doutrina quase unânime e largamente disseminada. O conhecimento dos eventos passados e a previsão dos futuros permaneceram ligados a um horizonte de expectativas quase natural, dentro do qual nada de fundamental ou de fundamentalmente novo podia ocorrer. Isso valia tanto para o crente cristão quanto para o político maquiavélico. A história era uma espécie de cadinho de experiências instrutivas do qual se podia extrair ensinamentos. Dessa forma, o homem pôde acreditar-se equipado para repetir os sucessos do passado em vez de incorrer continuamente em velhos erros. No campo da política pessoal das elites europeias, assim como no campo das transformações dos processos de produção por meio de técnicas do capitalismo industrial, a história assegurou e testemunhou continuidades nos planos jurídico, moral, teológico e político. E a nenhuma dessas transformações faltou um sentido voltado à ordem divina ou uma regularidade de ordem natural. Aos acontecimentos imprevisíveis era atribuído um sentido mais profundo ou mais elevado. A tese da capacidade de repetição e, com ela, da capacidade de transmissão de ensinamentos atribuída à experiência histórica era um momento constituinte da própria experiência, Historia Magistra Vitae. Nenhuma predição saía dos limites cobertos pela história passada. Isso era válido também para as profecias astrológicas e teológicas, que permaneciam presas a leis planetárias ou a antigos presságios. Tudo isso modificou-se lentamente a partir do Iluminismo e de forma radical a partir da Revolução Francesa. O horizonte dos prognósticos possíveis sofreu primeiramente uma expansão para depois finalmente recuar. Até o século XVIII, o modelo dos antigos ou as personagens da tipologia bíblica ocupavam as configurações do futuro. Isso deixou de ser possível desde as tempestades da Revolução. A década de 1789 e 1799 foi vencida pelos atores como uma irrupção em um futuro inédito. E mesmo aqueles que recorreram ao seu conhecimento do passado não puderam deixar de constatar o caráter incomparável da Revolução. Esse caráter residia, segundo Rupert Cornman,
Nota 2. Menos nos fatos inéditos do que na velocidade extrema com que eles se dão ou com que são conduzidos. Nossa história contemporânea é uma repetição dos fatos e acontecimentos de alguns milênios, só que em um período de tempo dramaticamente reduzido. Mesmo aqueles que não se consideravam surpresos quedavam-se perplexos diante daquele ritmo extraordinário que parecia inaugurar um novo tempo. Em meio à consciência desse novo começo universal, que fez empalidecer em pré-história a história tal como se desenrolara até então, a revolução transformava o espaço da experiência. A nova história transfigurou-se em um processo a longo prazo, ainda passível de direcionamento, mas que ao mesmo tempo se desencadeava acima das cabeças dos contemporâneos. Uma vez aceito esse ponto de vista, cada conclusão retirada a partir do passado em direção ao futuro parecia não apenas inadequada, como também impossível. A perfídia da razão impede a transmissão de aprendizado pela história. Ela constrange o homem, qualquer que seja o grau de exatidão da fórmula de Hegel. Ela aponta para uma experiência inédita. A experiência hegeliana apoia-se também, sem dúvida, na existência da história, mas da história em sua totalidade, a qual, em sua crescente consciência de liberdade, corre em direção à Revolução Francesa. Essa história é sempre singular e única em seu andamento processual. Nota 3. Tanto a história quanto o método prognóstico alteram, a partir de então, a sua qualidade histórica, perdendo sua correlação ingênua e pragmática para produzi-la ou reproduzi-la apenas em um plano reflexivo. Laurent von Stein dá o testemunho desse fenômeno. De fato, a Revolução instaurou um futuro inédito, independentemente do fato deste ter sido percebido como progresso ou catástrofe, instaurando também da mesma forma um passado inédito. Em sua crescente estranheza, ele tornou-se um objeto especial da ciência histórica e crítica. Progresso e historicismo, dois conceitos aparentemente contraditórios, são como a própria face de Janus, a face do século XIX. Apenas poucos homens desse século lograram manter essa face dupla sem entrarem em conflito consigo mesmo. Laurent von Stein é um deles. Ele logrou concentrar em si a estupenda erudição no que se refere às datas, a fatos históricos, sem perder de vista a pressão exercida pelo futuro. Ao contrário, esse futuro tornou-se o elemento regulador de seu conhecimento. A história em si e para si, expressão surgida no último terço do século XVIII, e o trabalho da história tornaram-se os desafios. Nota 4. Exigindo mais do que meramente um olhar retrospectivo, elas deram origem a uma filosofia da história remetendo a um futuro tanto desconhecido como incerto. Assim, o progresso não era apenas uma maneira ideológica de se ver o futuro. Ele correspondia a uma nova experiência do cotidiano que se nutria continuamente de diferentes fontes: do desenvolvimento técnico, do crescimento populacional, do desenvolvimento social, dos direitos humanos e das respectivas modificações dos sistemas políticos. Criou-se um labirinto de movimento, como Stein caracterizou uma vez esse estado de coisas. Nota 5. Sendo que ele fez do esclarecimento disso o objetivo maior de sua investigação, ou de suas investigações. Se Stein chegou ao longo de suas análises históricas e diagnósticos sociais a prognósticos claros e ainda hoje surpreendentes, foi porque ele foi capaz de tirar partido dos ensinamentos históricos também a partir da perspectiva progressista. Mas apenas isso não é suficiente para distinguir Laurent von Stein e outros teóricos da história. O desafio do progresso atua de maneira retrospectiva sobre a própria história. Desde que a ruptura revolucionária fez em pedaços o espaço tradicional da experiência, dissociando passado e futuro, também a história alterou suas características tradicionais de mestra. O topos de Cícero adquiriu uma nova dimensão, uma dimensão especificamente temporal, que ainda não poderia ter sido adquirida no contexto de uma história natural comparativa e estatística. Abriu-se de maneira, na maioria das vezes consciente, um espaço de experiência com pontos de fuga em perspectiva que remetiam a diferentes fases da Revolução. Desde a queda de Napoleão, os estágios anteriores da Revolução Francesa passaram a oferecer um desenvolvimento histórico novo e modelar, no qual as gerações posteriores, conforme suas tendências políticas, acreditavam poder decifrar a futura direção de sua própria história. Em outras palavras,
Também as perspectivas progressistas do futuro orientavam-se a partir do seu próprio espaço de experiência, a Revolução Francesa e o desenvolvimento de suas etapas. A isso se acrescentou a experiência da industrialização, delineada sucessivamente a partir do Ocidente em direção ao Leste, com consequências sociais até então desconhecidas. A marca característica de Stein é que ele soube manter uma atitude histórica crítica em relação a esse espaço de experiência sempre em movimento e em constante intercâmbio de posições que caracterizou a sua época. A dinâmica da modernidade foi o tema principal de suas investigações. Para a investigação crítica da história como tal, constituía uma ousadia confrontar-se com essa atualidade. Seus maiores representantes expressavam-se majoritariamente no pretérito, renunciando a uma aplicação imediata de seus conhecimentos e doutrinas. Perthes, nota 6, teve grandes dificuldades para encontrar colaboradores para seu grande projeto editorial de uma história dos Estados europeus, colaboradores que ousassem se aproximar, mesmo que cuidadosamente, da sua própria época, uma vez que o presente parecia transformar-se a cada dia mais rapidamente, escapando assim de um conhecimento cientificamente garantido. Stein é um dos poucos pesquisadores do século XIX que não capitulou perante a aceleração da história. Ele elaborou sua investigação sob o imperativo de um prognóstico adequado a tempos que se justapõem. As velhas condições de vida foram substituídas por novas que, por sua vez, também vêm sendo combatidas por outras ainda mais novas. Legislações inteiras são alteradas, configurações contraditórias sucedem-se rapidamente. É como se a escrita da história não mais pudesse acompanhar seu próprio objeto. O jovem Stein caracteriza a situação com essas palavras, nota 7, prosseguindo ainda. E apesar disso, uma análise mais precisa mostrará exatamente o contrário. Assim como essas diferentes configurações surgiram a partir de um único golpe, elas se deixam também contemplar por um único olhar. É essa a diferença fundamental dessa época em relação às anteriores. Nela, o julgamento correto dos fatos é condicionado pelo ponto de vista que se adota, ao passo que nas épocas antecedentes esse julgamento é condicionado pelos conhecimentos históricos. É certo, pois, que o século XVIII já possuía a perspectiva da relatividade do conhecimento histórico a partir do ponto de vista, assim como os iluministas já lhes aprazia considerar ultrapassada a mera erudição dos tempos passados. Mas não se tratava para Stein de promover a conscientização sobre a subjetividade do julgamento histórico ou mesmo de apostrofar a originalidade de sua própria contribuição. O desejo de Stein de se apropriar da história a partir de um ponto de vista determinado, desejo este que ele anuncia a cada pergunta que faz, correspondia à dinâmica estrutural da história moderna, segundo a perspectiva da história das ideias. Poder-se-ia alinhar Stein na zona periférica das certezas próprias da história da filosofia, que se nutria a partir do conceito de Weltgeist, ou então no campo das relativizações da teoria do conhecimento, que consumiam todas as certezas. Perdoe a pronúncia das palavras em alemão, eu não conheço a língua, provavelmente estão erradas. Mas a determinação com o ponto de vista peculiar aos diagnósticos de Stein não se deixa contabilizar dessa maneira. Só ela possibilita um ponto de vista em perspectiva, passível de ser medido pela confrontação com os movimentos sociais e políticos. Se a história for experimentada como um movimento de diferentes correntes, cuja relação entre si é continuamente alterada em diferentes graus de intensidade, cristalização e aceleração, então o conjunto desses movimentos só pode ser apreendido por um ponto de vista conscientemente assumido. Stein assumiu esse ponto de vista quando uniu a distância crítica às perspectivas progressivas. Nisso, ele diferencia-se tanto do historiador profissional quanto do filósofo utopista da história. As ferramentas de um serviram-lhe para desmascarar como ilusórias as retas teleologias do outro. Desculpa, eu vou ler de novo. As ferramentas de um serviram-lhe para desmascarar como ilusórias as retas teologias do outro, da mesma maneira que ele soube honrar sem ressentimentos os interesses, esperanças e planos de todos os partidos como potencialidades históricas de uma dinâmica comum. Seria então errôneo relativizar a posição de Stein como um meio termo entre um idealismo histórico que se esvai e uma investigação de cunho empírico que apenas se insinua ou se anuncia?
Isso não basta para determinar o que o distingue. Stein renunciou tanto ao delineamento de esboços totalizantes quanto a uma cronologia meramente aditiva e pontual. Mas isso não o impede de integrar tanto o aspecto meta-histórico quanto o cronológico em sua teoria da história. Ao proceder assim, ele despe ambos os aspectos de todas as suas roupagens utópicas, despojado ao mesmo tempo do caráter casual da política cotidiana, a fim de descortinar a vista para a grande dinâmica da história. Stein desenvolveu uma teoria da história, nota 8, que lhe serviu para decifrar todos os eventos, tanto no que se refere a seus pressupostos de duração quanto às suas forças motrizes. Stein foi um ontologista da história no sentido complexo ou completo do termo. No entanto, separou apenas em teoria a duração histórica e a temporalidade histórica. E isso somente porque tinha por objeto apreender a singularidade dos acontecimentos, uma aquisição teórica que se mostrou proveitosa. Stein logrou revelar dois aspectos que se esclarecem mutuamente, sem, no entanto, lê-los ou tê-los fixado como conceitos absolutos. Stein pôde avaliar a suposta direção dos movimentos das classes sociais previamente existentes, assim como dos estamentos em decadência, porque foi capaz de esboçar as estruturas de longa duração sem adentrar as fronteiras da utopia. Arriscou proposições quase axiomáticas que remetiam aos condicionamentos constantes do movimento da história moderna. Dentre elas, encontram-se as afirmações sobre a sociedade regulada pela economia, as quais, com a livre concorrência pelo poder político, ameaçavam tornar-se dominação de classe. Ou então, a afirmação segundo a qual a pura democracia de Estado é irrealizável, ou ainda que os despossuídos teriam apenas uma chance muito pequena de chegar ao poder, e caso bem-sucedidos, isso não lhes asseguraria a liberdade, ou ainda que a predominância das questões administrativas no momento em que saem em cena as questões institucionais não elimina os problemas da dominação, mas apenas os recoloca de maneira nova, ou então que toda a ordem social repousa na distribuição da renda, e que, por causa disso, o Estado enfrenta o desafio de regular essa distribuição a fim de proteger a sociedade de classes da guerra civil. A lista poderia ainda aumentar. Todos esses elementos da história, que ele inclui sob o nome então em voga de leis, tinham, na teoria de Stein, uma duração apenas relativa. Eles compreendiam sem dúvida a história toda, mas apenas na medida em que esta fosse objeto da experiência. Quem é que já conheceu o futuro? Nota 9. Perguntou o mesmo homem que antes pudera arriscar-se a fazer predições. Foi apenas a partir de suas afirmações de tipo estrutural que Stein conseguiu tornar nítido o movimento como tal, indicado ou indicando, assim, as possibilidades de seu direcionamento. Reside aí o outro ponto fundamental de sua teoria, que harmoniza a duração e o tempo em uma dimensão ao mesmo tempo histórica e ontológica. Uma vez que Stein pôs-se a tratar da dinâmica da história moderna, tratando assim também do futuro, ele não pôde evitar, ao lado da análise daquilo que é, também a análise do que deverá ser e daquilo que se quer que seja. No entanto, ele não promove o intercâmbio entre esses modos de maneira utópica. É surpreendente o modo como Stein soube projetar eventos desejáveis no futuro, sem, no entanto, ensinar por eles, ou ansiar por eles, ou tentar apressar sua ocorrência, mas sim tornando mais agudos os sentidos do possível. Stein foi um sociólogo provido de uma límpida visão política. Quando Stein postulava como desiderata uma república de interesses mútuos, relacionando-a à democracia social e à monarquia social, alçava-se sobre o conhecimento de que a administração que se deveria impor no futuro seria, sem dúvida, rigorosamente objetiva, mas de forma alguma desprovida de um poder dominante. Suas formulações sobre o tempo não podem, entretanto, levar-nos equivocadamente a desconsiderar o fato de que Stein associou suas esperanças a possibilidades ideais, conscientes de que todas as tentativas de solução pelas armas não poderiam conduzir de fato a uma decisão definitiva. Nota 10. Ele sabia que os problemas da época da transição, os quais se haviam instaurado desde a emancipação, não poderiam ser solucionados com a imposição de um objetivo supostamente predeterminado e dos meios correspondentes para levar até ele, mas sim unicamente com o conhecimento dos caminhos e da direção a ser tomada.
Stein não era, portanto, um oráculo político que pudesse prever isto ou aquilo, que avaliasse os eventos de forma burocrática, que lesse indícios de maneira quimérica, ou ainda que os submetesse a qualquer tipo de cálculo político. O objeto de pesquisa de Stein foi aquilo que se tornou possível desde a Revolução Francesa, ou seja, as condições de longo prazo que possibilitaram o nascimento dos movimentos sociais. Para tanto, Stein usou e abusou do conceito de contingência, mas seria injusto acusá-lo por causa disso, de arrogância histórico-filosófica. Para um historiador rigoroso, Stein chega certamente às raias da tautologia, uma vez que o epíteto de contingente atribuído a um determinado fato jamais vem acompanhado de uma justificativa complementar. A consagração de uma contingência não altera em princípio o caráter dos fatos. Para Stein, entretanto, isso funciona de maneira diferente. Sua perspectiva sobre a singularidade dos eventos modernos teve que levar em conta também a singularidade dos eventos a se reproduzir ou produzir no futuro, caso ele quisesse ousar fazer predições. Dessa maneira, ele chegou à categoria do contingente assimilando-a em sua teoria da história. Aplicado às suas investigações, o conceito de contingente foi recoberto por alusões a tendências irreversíveis de longo prazo. Com a pesquisa crítica, sociológica e histórica, Stein pôde investigar qual seria o mínimo de contingência futura, capaz de lhe assegurar o máximo de probabilidade nas predições. Com isso, ele adiantou-se aos historiadores de seu tempo, mas Stein não chegou tão longe quanto os ingênuos partidários do progresso que confundiam seu otimismo com a providência. O que distinguiu Stein de seus contemporâneos foi, portanto, sua teoria da história, que uniu as estruturas de longa duração às forças dinâmicas apenas com o fim de investigá-las sob o ponto de vista histórico. Foi somente com um médio constituído pela comprovação científica que pôde transpor o caminho que leva da antecipação ao prognóstico. Stein conseguiu chegar à comprovação empírica hic et nunc por meio de uma regra de conduta de alguma forma imanente à história. Essa regra não dizia respeito ao hoje e ao amanhã, objetos dos prognósticos políticos capazes de alterar a situação assim que são proferidos. Stein elaborou prognósticos de caráter racional e circunstanciado, capazes de instaurar, sobre a trilha limitada do dever ser, um amplo espaço de manobra reservado para o poder ser. Suas predições continham, portanto, ensinamentos transmitidos pela história. Tratava-se, porém, de ensinamentos capazes de atuar diretamente na prática, só porque colocavam em evidência aquilo que não se podia alterar, com o intuito de lhe dar livre curso à ação. É possível prever o futuro desde que não se queira profetizar cada coisa em detalhe. Um caso exemplar dessa arte é o pequeno texto sobre a questão da Constituição Prussiana do ano de 1852. Ponto 2. Stein publicou seu ensaio na revista quadrimestral da editora Cota, nota 11, a qual, como caixa de ressonância da opinião pública de então, reunia ao redor de si a inteligência burguesa. A revista começou a ser publicada à época do Vormarsch, nota da tradução, movimento literário alemão no período de 1815 a 1848. Tendo atravessado o período da Revolução de 1848, deixando de ser publicada somente entre as guerras pela unificação alemã em 1869, trata-se do periódico, como se pode dizer hoje em dia, que Stein abarcara com um único olhar em 1852. E, segundo sua tese principal, a Prússia não estaria em condições de ter uma constituição, no sentido ocidental do termo. No entanto, todos os obstáculos históricos a uma constituição prussiana seriam eliminados com uma constituição alemã. Trata-se de um prognóstico estrutural cuja precisão foi demonstrada entre os anos de 1860 e 1871, ainda que os caminhos emaranhados de Bismarck se viu premido a trilhar como ministro prussiano naquela década tenham sido muito pouco previsíveis. O ensaio sobre a Prússia foi concebido como um apêndice à obra maior de Stein, História dos Movimentos Sociais na França, que fora publicada 2 anos antes, em 1850. O elemento de ligação entre os dois textos encontra-se nos últimos capítulos da introdução teórica, no qual Stein tenta medir a possibilidade de transposição das analogias do caso francês
para o caso alemão. Nota 12. Ali, ele formulou a distinção decisiva entre as duas nações e a natureza de seu movimento social, ou de seus movimentos sociais. A simplória teoria das etapas, que conduz obrigatoriamente da sociedade constituída em ordens estamentais, passando pela ordem liberal em direção aos movimentos sociais, foi, segundo Stein, interrompida na Alemanha pela questão nacional, a qual já fora resolvida na França há muito tempo. O resultado paradoxal teria sido, segundo o resumo feito por Stein da experiência alemã durante a Revolução de 1848, que ambas as tendências, isto é, a liberal e a social, teriam neutralizado uma a outra. Nesse ponto, Stein teve mais razão do que poderia ter imaginado. As tendências liberal e social neutralizaram-se mutuamente, favorecendo assim o triunfo da reação. Isso levou Stein a concluir em 1852 que nos próximos tempos os movimentos políticos nacionais deixariam em segundo plano todas as questões de ordem social para deixá-las emergir novamente só depois de se ter completado a unificação política. Como efetivamente se deu. Era esse o horizonte prognóstico em meio ao qual Stein procurou responder especificamente à questão prussiana. No que diz respeito à questão da unidade nacional, Stein não emitiu julgamentos apressados, com base em analogias que pudessem impressioná-lo. Isso o distingue da maioria dos burgueses nacionais liberais. Ele não partiu de esperanças patrióticas, que pretendiam dar sentido ao presente a partir de um futuro qualquer, nem mesmo de um objetivo constitucional cuja realização ele também considerasse desejável, resguardando-se assim de confundir o abstratamente certo com o concretamente possível. Nota 13. Stein investigou os pressupostos concretos para uma Constituição, as condições para que ela se tornasse possível, pois o direito constitucional não provém do direito legislativo, mas sim do direito das relações. Nota 14. De acordo com essa perspectiva, o modelo parlamentarista não lhe parecia capaz de fornecer garantias suficientes para essa concretização. Teria sido fácil acusá-lo por sua falta de liberalismo, justamente porque ele tornou visíveis verdades desagradáveis, as quais ele próprio teria sido o último a perceber como tal. Mas Stein pensava de maneira histórica e não utópica. Fazia deduções a partir do hoje conhecido para o amanhã possível, transitando do diagnóstico ao prognóstico. Nunca ao contrário. Pois aqui também se confirma a velha experiência, ou seja, que os homens preferem não ter razão no âmbito de seu modo de pensar costumeiro a ter razão no âmbito de uma forma de pensar não costumeiro. Nota 15. Apresentamos a seguir um esboço dos fatores que constituem os diagnósticos de Stein, sem que com isso pretendamos desarticular o traçado de sua argumentação ou atualizar a posteriori seu alcance teórico de justificativas históricas. Seu ensaio permanece tão singular quanto o próprio tema ao qual se dedica. Que se diga, antes de mais nada, que Stein não predisse o conflito das tropas, ou seja, o estopim da crise constitucional prussiana, que deveria resolver-se apenas com a unificação alemã, mas predisse que lá, onde Constituição e governo combatem seriamente entre si, o governo acabará sempre por vencer a Constituição. Nota 16. Stein foi capaz de dissecar as contradições do pensamento do sistema constitucional com uma precisão aterradora, sem, no entanto, negar a esse mesmo sistema sua capacidade de sobrevivência histórica. Stein relacionou a Constituição prussiana de 1850 a um constitucionalismo de fachada. Ali, a oposição não se encontrava no parlamento, mas o parlamento na oposição. Por uma vez, ou por sua vez, era o governo que integrava o partido e não o partido que integrava o governo. Tratava-se ainda de afirmações estruturais de caráter generalizante que podiam apoiar-se na história francesa a partir de 1815. Já a possibilidade de um conflito na Prússia foi denominada por Stein de conflito sem juiz. Nota 17. Pois a representação popular seria, nesse caso, necessariamente derrotada. Que motivos apontados por Stein lhe teriam permitido um prognóstico de caráter assim apodítico, um prognóstico capaz de romper o horizonte de expectativa do movimento liberal e posicionar-se em diagonal em relação à próxima etapa, a qual alimentava as mais altas esperanças da burguesia? Stein investigou 3 pressupostos para estabelecer uma constituição parlamentarista sustentada pela sociedade: seus pressupostos históricos, seus pressupostos econômicos e seus pressupostos sociais. Nenhuma dessas pré-condições, a seu ver, estava presente na Prússia.
estava totalmente ausente na Prússia o pressuposto histórico de uma tradição comum constituída pelos elementos territoriais que no Ocidente já comprovara seu poder de integração no processo da formação do Estado Nacional. A Prússia, um território incompleto e fragmentário, carecia do núcleo histórico constituído pela representação popular, devendo sua constituição antes ao exército real e à administração estatal. Na Prússia, é o governo, portanto, que também no que diz respeito à conservação, representa quase exclusivamente o elemento constitutivo do Estado. Nota 18. Com essa formulação, Stein aceita o lugar comum dos funcionários públicos prussianos que viam, desde as grandes reformas, a unidade administrativa como garantia da unidade do Estado. Nota 19. Não que Stein tivesse grande simpatia pela burocracia fervilhante, mas ele soube reconhecer sua capacidade de autoconsciência e de organização. Toda a participação popular, sem raízes históricas, não pôde ser compreendida pela administração prussiana senão como mera participação junto ao Estado, a qual deveria ser ora estimulada, ora limitada. O caminho para a soberania popular não passava pela burocracia administrativa. Por outro lado, a velha tradição estamental acabou por conduzir, lá onde ainda era mantida, a leste do Elba, os caminhos do parlamentarismo. Hardenberg, por sua vez, foi desviado do movimento constitucionalista, pois cada passo nessa direção fortalecia os velhos estamentos, os quais, uma vez estabelecidos em um Estado político unido, teria limitado as reformas necessárias para criar os pressupostos econômicos para uma Constituição. Acima de tudo, os estamentos territoriais construíram nas regiões nas quais estavam mais fortalecidos um sistema de barragem a partir do próprio círculo industrial que impediu, com ênfase na regionalização, a formação de uma sociedade de cidadãos. Por meio das eleições do Conselho Territorial, os estamentos controlavam indiretamente o número de pequenas cidades auto-administradas e na parte oriental, na planície, os estamentos territoriais controlavam cerca de metade de todas as populações de maneira mais ou menos legal. Assim, o diagnóstico de Stein estava duplamente correto. A tradição dos velhos estamentos não era apenas desfavorável à formação de uma sociedade livre. Ela a impedia. A Revolução comprovou. Dificilmente um proprietário de um velho latifúndio de origem feudal conseguiria fazer parte da Assembleia Nacional por meio das eleições gerais. Porém, por meio de uma posição adquirida no exército, ele podia engajar-se na contra-revolução e reintroduzir-se à velha organização distrital. 2. Muito menos discutível era a capacidade constitucional da Prússia quando se consideraram as questões econômicas. Nesse momento, ou nesse campo, a administração prussiana fora capaz, desde a reforma, de se manter vinculada, quase sem desviar-se, às metas de imposição do liberalismo econômico, apesar de toda a política interior reacionária, mesmo ao preço de uma luta renhida contra as posições dos velhos estamentos na cidade e no campo. A administração encorajara modelos de economia livre capazes de relativizar as diferenças entre leste e oeste e de atrair para si as regulamentações gerais que se multiplicavam. Desde o final da década de 1830, acumulavam-se as leis gerais. Em 1838 foram editadas as leis da estrada de ferro, em 1839 as leis de proteção para a repressão do trabalho infantil, em 1842 e 43 seguiram-se as leis sobre a questão populacional, sobre mendigos e sobre os pobres. Em 1843, leis das cidades anônimas, a junta comercial em 1844, em 1845 a Lei Geral da Indústria e, finalmente, pouco antes da Revolução de 1848, a criação geral das câmaras de comércio. Sem dúvida, a administração prussiana criou no plano político-econômico as condições propícias para tornar o homo economicus apto a uma participação no exercício do poder político. Por isso, a representação popular, como afirmou Stein, tem mesmo ali, onde os princípios da legitimidade histórica lhe faltam, um pressuposto suficiente na vida econômica do povo. Nota 20. Da mesma forma, não foi antes de 1852 que Stein pôde enxergar o advento da inexorável e necessária vitória da representação popular sobre a administração burocrática. Para tanto, ele lança mão daquela que foi a maior conquista da administração prussiana, a central aduaneira. Exatamente por essa época, Stein chegara a um momento de crise.
Considerava impossível que a administração abrisse mão de sua obra, quase se tratava de impedir conflitos internos de interesse, de recuar em direção a uma periclitante unidade econômica alemã. Também a esse respeito Stalin tinha razão. Seu prognóstico estrutural realizou-se de acordo com o nível de obstáculos apontados por ele. Em 1868, reúne-se pela primeira vez a anunciada Assembleia Pan-Alemã, configurada como Parlamento Aduaneiro. A prefiguração do Parlamento Imperial. Nota 21. 3. Stalin vislumbrou nas condições sociais os verdadeiros obstáculos existentes em solo prussiano a uma representação popular forte. Isso nos leva ao terceiro e decisivo ponto de vista. Lorenz von Stein deduziu a irrupção da história moderna, na qual a antiga sociedade civis se desfazia lentamente a partir da oposição entre Estado e sociedade. A natureza desse par conceitual tratava-se, para formularmos de modo mais preciso, antes de um princípio heurístico, do que de um fator real e palpável. Pode ser detectada por seu emprego na questão da Constituição prussiana. Eu vou ler novamente essa frase. A natureza desse par conceitual tratava-se, para formularmos de modo mais preciso, antes de um princípio heurístico, do que de um fator real e palpável. Pode ser detectada por um emprego na questão da Constituição prussiana. Segundo a teoria de Stein, toda classe dominante de uma determinada sociedade tende a apropriar-se da Constituição do Estado, transformando-a, a fim de utilizá-la como instrumento de dominação junto às classes inferiores. A demonstração do condicionamento de todo o direito público e coletivo aos movimentos sociais foi considerada tão fundamental por Stein a ponto de a ter entendido como o objetivo mais elevado de toda a verdadeira historiografia. Nota 22. Mas o diagnóstico com o qual Stein confronta a realidade prussiana quando emprega suas premissas teóricas é bastante surpreendente. Ele afirma que este Estado não tem uma organização social que lhe seja própria, e isso confirma o sentido da expressão que frequentemente se ouve, a de que não existe um povo prussiano como tal. Nota 23. A antinomia entre Estado e sociedade escapa assim ao sentido então corrente, que articulava a hierarquia entre parlamento e governo, no campo de tensão entre o princípio monárquico e a soberania popular. Stein identificara a contradição interna sobre a qual repousa a Prússia, não na costumeira oposição entre Estado político e sociedade burguesa, cujo conflito tinha também um caráter de reciprocidade. A contradição da Prússia dizia respeito muito mais à ausência de uma sociedade homogênea que fosse capaz de moldar na Constituição do Estado a medida de sua própria expressão. O conflito constitucional passou a ser visto a partir de então como epifenômeno de um outro tipo de conflito, que se pode entender como as tentativas de organização de um Estado em uma sociedade heterogênea e em transformação. Um tal desfecho soa tão estranho quanto surpreendente. Que a Prússia de então não consistia uma unidade territorial, confessional, jurídica ou linguística era exatamente uma constatação óbvia. Stein considerou todos esses fatores, mas sua questão central tinha por alvo a estrutura social. Seria preciso delinear, no seio dessa estrutura, uma ordem capaz de engendrar uma constituição, caso não se quisesse a continuidade de uma constituição de fachada. É por isso que Stein investiga os pressupostos jurídicos que deveriam assegurar, de facto, na Prússia, uma sociedade de livre economia. De acordo com sua teoria histórico-ontológica, Stein buscou as constantes de uma ordem econômica em uma divisão de propriedade, da mesma forma que considerou a unidade política de um povo condicionada não pela etnia, nacionalidade ou língua, mas sim, antes de tudo, por uma ordem social específica daquela população. Nota 24. Com essas questões estruturais gerais, Stalin procurou determinar o lugar histórico da Prússia de então dentro do grande movimento moderno, chegando à conclusão de que a hierarquia dos níveis e a diversidade da sociedade prussiana não apontavam para uma homogeneidade suficiente para criar e manter uma constituição parlamentarista. A teoria de Stein mostrou-se particularmente profícua ao trazer à luz a singularidade do Estado prussiano pela diluição de um conceito ingênuo de sociedade. Para recorrermos a outra expressão de Stein, a Prússia era dotada de uma sociedade em economia, mas não de uma sociedade civil e política.
A fim de demonstrarmos esse conceito, façamos uma breve alusão à burguesia prussiana, a patrocinadora presuntiva de uma ordem na qual o direito constitucional e a estrutura social deveriam coincidir. A burguesia prussiana foi efetivamente minada em sua organização hierárquica e politicamente neutralizada em razão da trajetória do desenvolvimento social no século XIX. Grande parte do poder financeiro e empreendedor migrou para o estamento aberto dos proprietários de terra. Na metade do século, este já possuía mais de 40% dos antigos latifúndios outrora pertencentes à nobreza feudal. Uma vez no campo, não tardava mais do que uma geração para que esses homens móveis fossem absorvidos pela aristocracia. Em outras palavras, para além de seus privilégios, a aristocracia não perdera suas prerrogativas. As formas liberais no campo da agricultura foram suficientemente bem-sucedidas no momento certo para fortalecer os velhos estamentos, às custas da burguesia ascendente. Uma outra parte desta, principalmente a burguesia culta, entrou para o serviço do Estado. A grande quantidade de isenções que amarrava os funcionários de primeiro e de segundo escalões ao Estado foi eliminada, mas ser membro da administração ainda significava ter alguns direitos quase senhoriais. O funcionalismo público constituía a última classe na qual as funções sociais e de Estado coincidiam. Também aqui a burguesia e a aristocracia sofreram um processo de fusão às custas da primeira. Se comparados em termos de prestígio social dessa camada da inteligência, a qual em 1848 pertenciam cerca de 60% dos deputados em Berlim, os burgueses que exerciam uma ocupação específica, ou seja, os empresários e os comerciantes, encontravam-se em uma zona política de sombra. A despeito de possuir representantes significativos e de seu poderio econômico, a burguesia prussiana era suficientemente homogênea para começar uma revolução, mas não para levá-la a bom termo. Nota 25. Por mais que esse quadro possa variar, é preciso que se reconheça que Stein acerta no alvo quando problematiza a articulação entre a distribuição dos bens e respectiva estrutura social correspondente, a fim de avaliar a capacidade constitucional de uma sociedade. A sociedade heterogênea, tal como se constituía naquele momento, não era capaz de criar uma constituição que lhe fosse adequada. Agora fica claro também por que Stein definir o Estado não apenas como um estado de classes e de interesses, mas também como uma grandeza histórica sui generis. Essa dupla perspectiva lhe permitiu descrever a realidade constitucional do Estado prussiano. Mais ainda, permitiu-lhe prever o conflito constitucional e seu desfecho. Só isso deveria impedir-nos de censurar a inconsequência metodológica de seu conceito de monarquia social, conceito de coloração idealista e normativa. A historicidade do pensamento de Stein está encerrada na própria limitação das determinantes estruturais e na análise de fatores particulares. Embora o Estado prussiano, especialmente na década de 1850, represente o desejo peculiar ou os desejos peculiares de um determinado estamento, assim como o rigoroso interesse de classe, isso não o impediu de ser mais do que um estado de interesses, considerando sua multifacetada e fragmentada composição de camadas sociais. Sua modernidade pode ser comprovada sob uma perspectiva histórico-política pela transformação levada a cabo por esse mesmo Estado, a partir de uma ordem estamental em direção a uma sociedade de classes. De certa maneira, foi exatamente o proletariado à margem dessa ordem estamental, em conformidade com sua posição social, se não também no exercício de sua consciência, que constituiu, de leste a oeste, a primeira camada homogênea da sociedade prussiana. Com isso, o Estado prussiano tornou-se nolens volens responsável também pela questão social, cuja predominância política era aguardada por Stein apenas para a época que se seguisse à fundação do Império. Desde então, deixou de existir uma questão especificamente prussiana, substituída por uma questão afeita à nova sociedade industrial e a uma Constituição Geral alemã, cuja invectiva e previsão Stein termina seu texto. Lorenz von Stein antecipou por um exercício teórico o conflito constitucional prussiano e sua solução pela fundação de um império alemão, não como o programa de uma política nacional alemã, mas sim como uma trajetória de uma probabilidade política, social e econômica condicionada. Seu diagnóstico a partir das condições dadas foi suficientemente flexível para circunscrever não o momento preciso e a forma constitucional,
mas sim os obstáculos e os níveis de urgência que se fariam sentir no futuro. É claro que a precisão das análises de Stein não deve e não pode ser comparada a partir de uma realidade posterior a elas. Também esta foi contingente em muitos aspectos. Bismarck foi um indivíduo singular sem cuja peculiaridade a unificação não se teria dado. Vou ler novamente. Bismarck foi um indivíduo singular, sem cuja peculiaridade a unificação não se teria dado de maneira que se deu. O fato de que, ainda assim, seu prognóstico foi correto é comprovado muito mais pela clareza histórica de sua teoria. Ela descarta aquilo que é impossível e abre os olhos para as realidades históricas na qual as relações existentes sempre significam algo diferente e muito mais profundo do que aquilo que são. Nota 26. Fim do 4º capítulo.